Abraham Lincoln foi o 16º presidente americano a ocupar o cargo e o primeiro a ser publicamente contra a escravidão, que era uma prática comum na maioria dos estados americanos no século XIX. Nascido em 1809 numa família camponesa do Kentucky, ele estudou direito na Pensilvânia e adentrou na política ao ser eleito para o Congresso pelo seu então partido, o Whig. Seus ideais eram majoritariamente modernos, favorecendo mudanças no setor bancário, tarifas proteccionistas, financiamentos em infraestrutura urbanizante e, principalmente, o fim da escravidão no país americano. Como congressista, foi a favor do Wilmot Provisório, uma legislação que tinha como objetivo proibir a venda de escravos para e em território americano. A ideia, no entanto, não foi aprovada, graças aos esforços dos legisladores da região sul, que na época era cheio de latifundiários e, não coincidentemente, extremamente escravista. Em 1954, Lincoln se uniu a companheiros do norte do país para formar o Partido Republicano. Hoje é representado por pessoas como o atual ex-presidente Donald Trump e seus antecessores, Richard Nixon, George Bush e Ronald Reagan, que, para a maioria dos teóricos políticos, pesam mais para o lado conservador da direita. Por mais que seja assim na atualidade, o Partido Republicano, na época de sua criação, tinha ideais mais próximos ao que hoje representam os ideais do Partido Democrata, com medidas protecionistas, projetos sociais e a valorização de uma maior participação estatal como forma de fortalecimento econômico. Além, é claro, da defesa dos direitos trabalhistas e, na época, o fim à escravidão. O Partido Republicano lançou sua corrida presidencial pela primeira vez com John Fremont, em 1856, mas só foi ganhar no colégio eleitoral em 1860, representado por Abraham Lincoln. Como presidente, ele teve participação decisiva durante a Guerra Civil Americana, conflito gerado entre os estados do Sul e do Norte, principalmente por conta da questão escravista. Como já dito antes, os estados do Sul eram escravistas, enquanto os do Norte acreditavam que a escravidão chegava a ser um pecado. Fora do âmbito religioso, eles também acreditavam ser importante que a escravidão pudesse acabar para que os escravos pudessem se tornar mercado consumidor no futuro, o que alavancaria a economia do país. Para termos uma ideia do quanto os estados do Sul não gostavam de Lincoln e de seus ideais, basta analisarmos o resultado eleitoral. Dos 966 candidatos sulistas, apenas 2 registraram uma vitória do Partido Republicano, representado por Lincoln. Em 1861, foi realizada uma conferência entre os principais líderes dos estados americanos para debater a respeito da situação de vida de mais de 4 milhões de escravos que viviam no país. A reunião recebeu o nome de Conferência da Paz, embora tenha sido marcado pelo contrário a isso. O confronto de ideais não foi resolvido pelo amparo legislativo e os estados temiam de que a União pudesse desmantelar, dividindo o país ao meio. Tanto o Norte quanto o Sul não queriam um desmantelamento, mas ambos também não abandonariam seus princípios e assim iniciou-se uma guerra civil americana, que determinaria qual parte do país teria o comando e, consequentemente, se a escravidão seria ou não abolida. Após 3 anos de guerra e inúmeros conflitos, os Estados Confederados, que representavam o Sul e os ideais escravistas, foram derrotados pela União, que era representada pelo Norte, o que resultou na sua dissolução, na dissolução dos Estados Confederados. A integridade territorial americana foi garantida, ou seja, o território permaneceu unido, e a abolição da escravidão, que já havia sido assinada por Lincoln antes mesmo da vitória, no dia 1º de janeiro de 1863, se tornou definitivamente lei. Bom, com essa lei, os 4 milhões de afrodescendentes do país eram agora livres para constituir famílias, receber salários e usufruir do direito ao voto. O preconceito racial, infelizmente, continua até hoje no país e em todo lugar do mundo, mas é inegável que houve grande avanço com tal liberdade. No mesmo ano do fim da guerra, o então presidente foi assassinado enquanto assistia uma peça teatral com sua família no Teatro Ford, em Washington. O assassino, John Wilkes Booth, era um dos ex-membros dos Partidos Confederados e tinha apenas 23 anos. Ele não compactuava com as ideias de Lincoln e, por isso, deu um tiro na sua nuca em frente à sua família e em frente a toda a plateia. Lincoln não resistiu ao caminho do hospital, se tornando o primeiro presidente americano a ser assassinado na história dos Estados Unidos. Sua morte, no entanto, não exclui seus inúmeros esforços a favor da abolição da escravidão e direito à liberdade. Por mais que ele tenha contribuído enormemente para a causa racial no país, vemos até hoje rastros de discriminação racial em território estadunidense, apesar de tanta tamanha contribuição. Mesmo 100 anos depois de Lincoln, as instituições americanas promoviam um apartheid, que é uma segregação racial em ambientes públicos e privados. Existiam banheiros para negros e brancos, bancos, assentos de ônibus, clubes, piscinas, quadras e escolas também eram separadas, sendo que as instituições para brancos eram sempre de maior qualidade infraestrutural.
Tal separação seria a premissa política baseada no pensamento de que os brancos e negros eram iguais, mas deveriam ser separados. Diversas manifestações e grandes nomes políticos no movimento negro surgiram nessa época. Dentro deles eram o Malcolm X, Martin Luther King e Rosa Parks. Uma mulher negra que ficou extremamente famosa no país após se recusar a ceder a um assento de ônibus para uma pessoa branca. No caso, aconteceu na cidade de Montgomery, Alabama, no dia 1º de dezembro de 1955. Parks estava sentada em um assento para pessoas de cor, enquanto todos os assentos do setor para brancos estavam ocupados. 3 homens brancos estavam de pé e exigiram que o motorista do ônibus arrumasse algum lugar para ele sentar. O motorista então mudou as indicações dos assentos das pessoas negras para as pessoas brancas, e Parks, mesmo estando sentada lá, teria que ceder o seu lugar, o que ela não fez. A atitude de Rosa fez com que ela fosse presa, apesar de não ter tecnicamente sentado em um lugar para brancos. 4 dias após o incidente, forças do movimento antissegregacionista por todo o país organizaram montantes civis conhecidos como o boicote ao ônibus de Montgomery, onde todas as populações negras abandonou o transporte público na cidade, o que gerou grande prejuízo no sistema de transporte. Um ano depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que as exigências legais de segregação no estado do Alabama eram inconstitucionais. O ato de extrema coragem de Rosa serviu como inspiração para todos os movimentos negros lutar a favor de seus civis na sociedade americana, o que levou ao fim da segregação racial no país no âmbito legal, sendo considerada hoje como injúria racial.